Um dos personagens mais destacados na Bíblia é o anjo Miguel, conhecido como o arcanjo ou o líder dos anjos. Nessa hierarquia celestial, Miguel se destaca como uma figura de autoridade e poder, representando a essência da força divina e liderança. Ele é o único anjo chamado de arcanjo na Bíblia, o que o coloca em uma posição de honra e responsabilidade única nos reinos celestiais. Muitas pessoas pensam que Lúcifer também era um arcanjo, pois liderou uma revolta contra Deus com outros anjos. No entanto, no contexto das histórias bíblicas, o papel de Lúcifer é diferente, simbolizando uma queda da graça em contraste com a devoção inabalável de Miguel a Deus. Não há, no entanto, uma declaração explícita na Bíblia de que Lúcifer era um arcanjo. Da mesma forma, há quem pense que Gabriel também é um arcanjo, mas a Escritura não afirma claramente isso. O papel de Gabriel como mensageiro, embora importante, difere dos aspectos combativos e protetores associados a Miguel, mostrando a diversidade de funções dentro da ordem angelical. Dentro das Escrituras, apenas 4 anjos são mencionados pelo nome: Miguel, o arcanjo; Gabriel, o mensageiro de Deus; Lúcifer, o caído; e Abaddon, também conhecido como Apolion, o destruidor. Entre esses, Miguel é o mais destacado. Seu nome significa quem é como Deus. Em Daniel 10:13, o arcanjo Miguel é descrito como um dos principais príncipes, sugerindo a possibilidade de outros príncipes principais não mencionados na Bíblia. Essa é uma conclusão lógica. Pessoalmente, acredito na existência de outros arcanjos, embora seus nomes não sejam conhecidos. É crucial abordar uma doutrina categoricamente incorreta desde o início. Alguns grupos cristãos afirmam que Jesus Cristo é Miguel, o arcanjo. No entanto, é vital esclarecer, especialmente através da interpretação bíblica tradicional, que Jesus Cristo e Miguel são entidades distintas. Essa posição é fundamentada em diversas análises bíblicas essenciais. Em primeiro lugar, a natureza de Jesus Cristo apresentada no Novo Testamento é fundamentalmente diferente da de qualquer anjo, incluindo Miguel. No livro de Hebreus, uma comparação direta entre Jesus e os anjos é feita, Hebreus 1:5. A qual dos anjos Deus já disse: "Tu és meu filho, hoje eu te gerei", e novamente, "Eu serei para ele pai, e ele será para mim filho". Esse trecho destaca Jesus como o Filho de Deus, um status não atribuído a Miguel ou a qualquer outro anjo. Além disso, em Hebreus 1:6 está escrito: "E quando introduz novamente o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem". Isso indica claramente que Jesus deve ser adorado pelos anjos, colocando-o em uma posição de autoridade e divindade muito superior a eles, incluindo Miguel. Adorar anjos ou equipará-los a Cristo vai contra os ensinamentos bíblicos. Os papéis e funções de Jesus e Miguel na narrativa bíblica também são distintos. Enquanto Miguel é retratado como um guerreiro e protetor, especialmente no livro do Apocalipse, o papel de Jesus envolve a redenção da humanidade por meio de sua morte sacrificial e ressurreição, um papel central para a fé cristã. Em João 1, versículos 1 ao 14, Jesus é descrito como a palavra que estava com Deus e era Deus, e por meio de quem todas as coisas foram feitas. Essa natureza divina não é atribuída a Miguel ou a qualquer outro anjo. Além disso, a autoridade de Jesus sobre a vida e o julgamento, como retratada nos evangelhos, é outro aspecto que o diferencia de Miguel. Por exemplo, em João 5:22 está escrito: "Pois o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento". Essa autoridade divina sobre o julgamento nunca é atribuída a Miguel. Miguel não é Jesus, e Jesus não é Miguel. Ao contrário de outros anjos, cujas identidades estão ocultas no Antigo e Novo Testamentos, o nome de Miguel é mencionado praticamente sempre que ele aparece na Bíblia.
O livro do Apocalipse o retrata como um anjo guerreiro que liderou a batalha contra Satanás e seus anjos, vencendo a vitória sobre eles. Apocalipse 12, versículos 7 ao 9. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. E o dragão pelejou, mas não prevaleceu, nem mais se achou o seu lugar no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Sempre que Miguel é mencionado na Bíblia, ele é descrito como lutando ou resistindo contra espíritos malignos e principados. Ele defende as coisas de Deus e o povo de Deus, como vemos no livro de Daniel. Em todos os livros da Bíblia onde Miguel e Gabriel são mencionados, em Daniel 10, versículos 7 ao 13, ambos são citados. Eu, Daniel, fui o único que vi a visão. Os homens que estavam comigo não a viram, caíram num grande temor e fugiram para se esconder. Por isso, fiquei sozinho e vi essa grande visão. Meu vigor se desfez e nenhuma força permaneceu em mim. Ouvi a voz das palavras dele. Enquanto ouvia, estava adormecido com o rosto no chão. Uma mão tocou em mim e me fez ficar de joelhos e nas palmas das mãos. Ele disse: Daniel, homem muito amado, entenda as palavras que vou te dizer e fique de pé, pois fui enviado por sua causa. Quando ele falou essas palavras, fiquei de pé, tremendo. Então ele disse: Não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você dedicou seu coração a entender e se humilhou perante o seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. O príncipe do reino da Pérsia resistiu a mim por 21 dias. Então Miguel, um dos principais príncipes, veio me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então ele me falou, e ao dizer isso, eu fiquei assustado. Depois ele me disse: Não tenha medo, Daniel, porque desde o primeiro dia em que dedicou seu coração para compreender e se humilhou diante de seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. No entanto, o líder do reino da Pérsia resistiu a mim por 21 dias, e então Miguel, um dos principais líderes, veio me ajudar, e eu fiquei lá com os líderes da Pérsia. O mensageiro enviado para atender à oração de Daniel foi confrontado pelo líder da Pérsia por 21 dias. Isso indica que esse líder não era simplesmente um humano, era um ser ou espírito. O fato de chamarem esse líder de príncipe do reino da Pérsia sugere que a Pérsia tem um ser espiritual que a representa. A palavra príncipe sugere governante ou autoridade, o que se encaixa com a ideia do Novo Testamento de que as fileiras angelicais são organizadas e têm uma hierarquia. Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra líderes, contra autoridades, contra os dominadores das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Ao que parece, era um espírito maligno de alta patente, pois tinha o poder de resistir à resposta à oração de Daniel por 21 dias. Se lembrarmos do livro de João, em 3 ocasiões separadas, Jesus se referiu a Satanás como o príncipe deste mundo. Isso me leva a acreditar que o príncipe do reino da Pérsia não era um espírito maligno comum, mas um espírito maligno muito poderoso que resistiu a este santo anjo por 21 dias, até que Miguel, um dos principais líderes, veio ajudar o anjo. Miguel não trouxe as respostas para Daniel. Ele apenas livrou o anjo do ataque do príncipe da Pérsia. Isso significa que os anjos têm diferentes posições e responsabilidades. Ao analisar os papéis e responsabilidades de Miguel, o arcanjo, em comparação com outras figuras angelicais, surge uma compreensão mais profunda da natureza diversificada e unificada dos seres celestiais em servir ao propósito de Deus. Essa comparação, especialmente com Gabriel e Lúcifer, fornece uma visão mais ampla sobre as funções e deveres atribuídos a esses seres celestiais. Miguel muitas vezes é retratado como um guerreiro, representando a força e a natureza protetora da intervenção divina.
Sua representação no livro do Apocalipse como líder das hostes celestiais na batalha contra Satanás e suas forças, Apocalipse 12, versículos 7 ao 9, destaca seu papel como defensor da ordem divina e um oponente competente contra o mal. Esse aspecto guerreiro de Miguel não é visto no personagem de Gabriel. Gabriel, por outro lado, é conhecido principalmente como um mensageiro. Suas aparições a Daniel em Daniel 8:16, a Zacarias para anunciar o nascimento de João Batista, Lucas 1:9, e a Maria para anunciar o nascimento de Jesus em Lucas 1, versículos 26 ao 28, enfatizam seu papel em transmitir mensagens críticas de Deus aos humanos. Ao contrário de Miguel, Gabriel não se envolve em batalhas celestiais, mas se concentra em entregar revelações divinas e orientação. Lúcifer, conhecido como o anjo caído, apresenta um contraste marcante tanto com Miguel quanto com Gabriel. Originalmente uma criação de beleza e esplendor, a queda de Lúcifer da graça devido ao orgulho e rebelião, como visto em Isaías 14, versículos 12 ao 15, é oposta à lealdade inabalável e ao serviço demonstrado por Miguel. O papel de Lúcifer transitou de servir a Deus para opor-se a ele, marcando uma separação do propósito divino atribuído aos seres angelicais. As responsabilidades distintas de Miguel também o destacam no reino espiritual. Seu papel como protetor é enfatizado no livro de Daniel, onde é descrito como um príncipe principal que vem em auxílio ao anjo que luta contra o príncipe da Pérsia. Esse dever protetor está alinhado com seu papel em defender Israel, destacado especialmente em Daniel 12:1, onde Miguel é retratado como o guardião do povo de Deus durante tempos de tribulação sem precedentes. Além disso, a interação de Miguel em Judas 1:9, onde ele contende com Satanás pelo corpo de Moisés, revela sua autoridade e poder. No entanto, ele ainda opera dentro dos limites de sua natureza angelical, deferindo a autoridade de Deus. Agora, de volta ao livro de Daniel, o anjo enviado a Daniel tinha a resposta para suas orações, mas não conseguia prevalecer o espírito maligno que resistia. Mas Miguel veio para resgatá-lo e garantir que a resposta à oração de Daniel fosse entregue a ele. Ele age como líder de outros anjos. Ele tem a força para lutar e contender contra espíritos malignos. Ele é realmente um líder de outros anjos. Vemos isso no sentido de que ele liderou outros anjos para lutar contra o diabo e seus anjos no livro do Apocalipse. Há um espírito ao nosso redor com forças poderosas que afetam literalmente o nosso mundo. Nunca pense por um segundo que o que você vê acontecendo em nosso mundo hoje ocorre isoladamente. Este trecho da Escritura abre ligeiramente a cortina sobre o que está acontecendo no mundo espiritual agora mesmo. Confrontos e batalhas entre seres espirituais estão acontecendo neste exato momento. O profeta Daniel nos revela que Miguel tem uma conexão direta com a nação de Israel. Além disso, revela que Miguel terá um papel proeminente no fim dos tempos. Daniel 12, versículo 1 ao 3 diz: "E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente." Isso significa que Miguel tem o ministério de proteger a nação de Israel durante a grande tribulação. Ele não é apenas um anjo guerreiro, mas Miguel também tem um trabalho especial em proteger Israel. Deus designou Miguel como um guardião espiritual sobre Israel. Neste momento, Miguel ainda está de pé pelos filhos de Israel, como sempre esteve. Ele é o protetor deles. Um anjo do Senhor que Deus enviou.
Apenas um anjo matou 185 mil homens. Apenas um anjo. Anjos não devem ser subestimados. Normalmente, quando vemos representações de anjos, eles são criaturas fofas, bonitas, fofinhas. Isso não são anjos, isso é antibíblico. Anjos são seres poderosos. Judas registrou como Miguel contendeu com Satanás pelo corpo de Moisés. Judas 1:9 diz: Contudo, Miguel, o arcanjo, quando contendeu com o diabo e disputou a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo infamatório contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Este é o único trecho bíblico que define claramente Miguel como um arcanjo. Algumas denominações e crenças afirmam que o Senhor Jesus Cristo é Miguel, o arcanjo, mas isso não é verdade. Jesus não é Miguel, o arcanjo. Na Bíblia, Jesus nunca é identificado como Miguel ou qualquer outro anjo. Em Judas 1:9, Miguel declara: O Senhor te repreenda. Se Jesus fosse realmente Miguel, por que ele diria: O Senhor te repreenda? Seria mais lógico ele dizer: Eu te repreendo. Isso demonstra que Miguel não é Jesus, como alguns grupos sugerem. Jesus repreendeu o diabo em sua própria autoridade, enquanto Miguel o fez em nome do Senhor. Miguel, o arcanjo, é apenas um anjo. Ele não é Deus. Apesar de ser uma criatura maravilhosa, é importante lembrar que ele é uma criação e não deve ser objeto de adoração. A disputa entre Miguel e o diabo pelo corpo de Moisés é intrigante. Embora Miguel tivesse o poder para enfrentar o diabo, como visto em outras passagens da Bíblia, ele optou por dizer: O Senhor te repreenda. Ele repreendeu o diabo em nome do Senhor. Todos os papéis desempenhados por Miguel na Escritura envolvem guerra e contenda. Isso sugere que os anjos têm funções variadas e diferentes maneiras de operar. Com base em seu papel, Miguel permanece fiel a Deus. No livro de Daniel, o anjo Miguel venceu o príncipe da Pérsia e sua vitória sobre o diabo é registrada nos livros de Judas e Apocalipse. Apocalipse 12, versículos 7 ao 11 relata: Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão lutou, mas não prevaleceu. Não houve mais lugar para eles no céu. O grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, foi precipitado na terra, e seus anjos foram lançados com ele. Uma voz no céu proclamou: Agora veio a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Pois o acusador de nossos irmãos foi derrubado, que os acusava diante de nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não amaram suas vidas até a morte. Esta é uma representação dramática de uma batalha entre anjos bons e maus, santos e ímpios, anjos leais e caídos. Observamos que Miguel e seus anjos, ele como arcanjo liderando outros anjos, lutam contra o dragão, que é Satanás, acompanhado por seus próprios anjos. Alguns argumentam que Miguel deve ser Jesus, porque ele tem seus anjos. Mas se Satanás, um ser angelical caído, tem seus anjos, Miguel, um ser angelical santo e não caído, não poderia ter seus anjos? Apesar da grandiosidade de Miguel, ele é apenas uma criação de Deus. Não é igual a Deus e, portanto, não deve ser adorado. Sempre que as pessoas tentaram se curvar e adorar anjos na Bíblia, foram proibidas por eles. Os anjos são servos espirituais e, embora seja possível ver um anjo e continuar vivendo, nenhum ser humano viu a Deus e permaneceu vivo.